mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. O arquiteto e Rubi discutem no jardim. Ela anuncia que não pode ficar trancada. Helena presencia a cena. Heitor esclarece que Rubi terá o luxo que sempre quis. Ele comenta que ela pode sair apenas ao jardim. A empregada anuncia que Helena está na residência. Heitor carrega Rubi para o quarto novamente. Marcos fala para Alessandro que viu a descarada no hospital. O Moreno segue achando que o filho não é dele. Marcos esclarece que Rubi iria fazer a ultrassonografia. Alessandro crê que a descarada só quer separá-lo de Maribel. Rubi insinua que Heitor atrai na própria casa. Ele esclarece que Helena é uma dama superior à descarada. Heitor exige que a esposa faça as malas. Rubi pergunta qual será o destino da viagem. Heitor não revela. Lília fala para Natália que sempre quis viajar para a Europa. A garota mostra algumas roupas para a mãe. Natália sugere que Lília escolha o que quiser. Ela comenta que está ganhando muito bem. Helena descobre que Heitor pretende viajar. Ela revela que a inocência do arquiteto já foi comprovada. Helena se desculpa por ter desconfiado de Heitor. Ele reitera que só Maribel acreditou nele. Helena esclarece que Heitor estava muito confuso. Ele a trata friamente. Heitor não perdoa Helena. Ela crê que não é indiferente a ele. Helena finge não saber que Rubi está na residência. Heitor revela que a esposa segue em repouso. Ele confirma que viajará por alguns dias. Heitor dispensa Helena. Alessandro fala para Maribel que está preocupado. Ele crê que estão traficando os medicamentos controlados. Alessandro fala para Maribel que as polêmicas tinham acabado desde que Belmiro saiu do hospital. Ela crê que o idoso ainda está preso. Helena inventa para o segurança que esqueceu um item na residência. Ela pede para ele chamar Heitor. Alessandro tenta avançar o sinal com Maribel. Ela resiste. Alessandro reitera que quer um dia inteiro com Maribel. Eles seguem namorando. Helena fala para a empregada que deixou uma pulseira na residência. Ela sugere que a funcionária pergunte se Rubi viu o item. Helena distrai os empregados. Ela anda sozinha pela casa. Lília conversa com Sofia. Luiz anuncia que a sua relação é séria. Lília esclarece para Sofia que o alcoólatra já mudou. Ela sugere que Luiz tente se dar bem com Elisa e Arthur. Sofia admite que gosta da madame. Ela comenta que também aprecia Lília. Elas seguem se dando bem. Luiz pede para Gabriel fazer Lília feliz. Natália insinua que é a única que está solteira. A empregada pergunta se Rubi está com a pulseira. A descarada anuncia que jogaria o item na lixeira caso o encontrasse. Helena chama Rubi de desgraçada e qualquer. Ela bate na descarada. Rubi revita o tapa. Helena não permite que a segurem. Rubi anuncia que está trancada contra sua vontade. Helena não se importa. Ela esclarece que Rubi não descansou até tirar o juízo de Heitor. A descarada pede para Morena ajudá-la a escapar. Rubi anuncia que Helena ainda pode ficar com Heitor. A descarada insinua que o arquiteto não é tão maravilhoso. Helena comenta que outro no lugar de Heitor mataria Rubi. Ela anuncia que a rival só o faz o mal. Helena decide não ajudar Rubi. Ela deixa a rival sozinha. Inácio descobre que Heitor não envenenou Alessandro. Ele não sabe quem é o outro suspeito. Alessandro relembra que também teve problemas com Belmiro. Ele deseja investigar. Lola insinua que o ar da residência melhorou após a partida de Rubi. Caetano a repreende. Lola anuncia que sempre fala a verdade. Ela teme que Rubi volte à residência. Caetano relembra que a descarada nunca gostou da vila. Lola insinua que Toledo não vai sustentar Rubi. Ela a chama de peste. Fernanda se interessa pela fofoca. Cristina faz Lola mudar de assunto. Ernesto fala para Belmiro que a pesquisa do Moreno é interessante. Ele admite que não conseguiu trazer os documentos. Belmiro anuncia que Ernesto precisa de uma cópia. O fotógrafo fala para o pai que a investigação no hospital continua. Lúcio pergunta o que Helena descobriu. A Morena inventa que a descarada passou mal devido aos enjoos. Helena assegura que Rubi não está trancada. Ela engana Lúcio. Ernesto teme que Belmiro volte para a cadeia. O idoso esclarece que não é idiota. Ernesto comenta que Belmiro se arriscou. O idoso anuncia que teve cuidado. Ernesto teme que também o descubram. Belmiro sugere que o filho não seja medroso. Ele pergunta mais sobre Heitor. Belmiro deseja culpar o arquiteto pelas novas desgraças de Alessandro. Heitor pergunta o que Helena pretende. Ela anuncia que confirmou as suas suspeitas. Helena exige que Heitor não mantenha Rubi em cárcere privado. Ela esclarece que está agindo pelo arquiteto. Heitor reitera que Rubi merece uma lição. Helena esclarece que a situação não é um jogo. Ela exige que Heitor não cometa crimes.
Helena anuncia que ainda pode ajudar o arquiteto. Ele reitera que sabe o que faz. Heitor sugere que Helena o esqueça. Ela anuncia que não consegue fingir que nada está acontecendo. A empregada comunica que Rubi está chamando Heitor. Ele pede para Helena ainda não ir embora. A morena reitera que o arquiteto está cometendo uma loucura. Lorena sugere que Paco durma. Ele anuncia que ainda tem muito trabalho. Ingrid chega. Ela revela que conseguiu um emprego melhor. Ingrid planeja ajudar com as contas. Lorena anuncia que o dinheiro não é um problema. Ela decide se deitar sozinha. Ingrid observa Paco. Rubi exige que Heitor tire Helena da mansão. Ele revela que a esposa também não respeitou. Heitor relembra que foi corno. Rubi pede para o seu lugar de esposa ser respeitado. Heitor esclarece que está mandando no jogo. Ele anuncia que tudo o pertence. Heitor esclarece que Rubi não manda em nada. Ele comunica que vai jantar com Helena. Ingrid leva um lanche para Paco. Ele comenta que tem 2 campanhas. Ingrid reclama por ter que conhecer a política da seguradora. Paco relembra que a moça era uma boa publicitária. Ingrid se oferece para ajudá-lo. Ela admira Paco. Helena anuncia que Heitor está se afundando. Ele esclarece que não vai libertar Rubi. Heitor pergunta se Helena irá denunciá-lo. Ela anuncia que não quer prejudicá-lo. Heitor sugere que Helena não perca tempo. Ela comenta que ele não está agindo com a cabeça. Helena crê que Heitor era diferente antes do casamento. Ele anuncia que a sua versão anterior já morreu. Helena pergunta pelos sonhos de Heitor. Ele revela que não tem mais ilusões. Helena sugere que Heitor não fique deprimido. Ele admite que gostaria de esquecer Rubi, mas anuncia que não consegue. Helena sugere que Heitor tente. Ele comenta que a tentativa seria inútil, pois não pretende deixar Rubi. Heitor comenta que a esposa o fez perder muito. Helena reitera que o arquiteto não pode obrigar ninguém a amá-lo. Ela teme que a obsessão destrua Heitor. Helena abraça o arquiteto. Ela o consola. Ele chora. Amanhece. Lola planeja levar Fernanda para ver Marcos. Caetano anuncia que realizará a função com Cristina. Lola insinua que haverá briga novamente. Cristina anuncia que o marido não vai brigar com ninguém. Fernanda se anima por ter 2 pais. Alessandro fala para Marcos que Rubi não fez o exame. Ele crê que a descarada só está blefando. Alessandro pede para Marcos verificar se Belmiro ainda está preso. O Moreno comenta que voltou a ser feliz com Maribel. Helena olha as passagens. Heitor acorda. Ele volta a pensar em Rubi. Helena lamenta por não ter convencido o arquiteto a fazer o certo. Ela anuncia que não pode permitir que Heitor e Rubi viajem. Helena admite que agiu. Genaro chega na mansão. Ele pergunta por Rubi. Genaro e Luiz reclamam por Heitor ter trancado a esposa. O arquiteto tenta expulsar todo mundo da mansão. Genaro esclarece que Rubi vai embora. Ele sugere que Heitor pense no filho. O arquiteto admite que a criança não é dele. Heitor deixa Genaro chocado. O engenheiro exige que o afilhado tenha dignidade. Heitor comenta que Helena o decepcionou novamente. Ele explode contra ela. Heitor exige que respeitem a sua decisão. Genaro o ignora. Ele exige que Paulo abra a porta. Genaro ameaça chamar a polícia. Paulo tenta agredir o engenheiro. Heitor não permite. Ele manda Paulo abrir a porta. Rubi corre até Genaro. Ela o abraça. Genaro anuncia que Helena lhe avisou tudo. Ele tira Rubi da residência. Heitor jura vingança. Paco reclama por Lorena ter dito que Ingrid não precisa colaborar. Ele anuncia que o dinheiro não nasce em árvore. Lorena esclarece que Ingrid vai pensar que Paco é um mão de vaca. Genaro exige que o segurança abra a porta. Rubi reitera que Heitor está louco. Genaro também a ofende. Ele anuncia que Rubi fez Heitor enlouquecer. Genaro fala para a descarada que sabe a verdade sobre a gravidez. Fernanda reencontra Marcos. Ele agradece Caetano e Cristina. A contadora chama a filha para comprar sorvete. Caetano admite para Marcos que não se comportou bem. Ele pede perdão para o médico. Alessandro informa a Lara que vai desligar o celular. Ele deseja se aproveitar com Maribel. Eles rodopiam. Alessandro anuncia que não quer mais perder tempo. Ele beija e abraça Maribel. Alessandro sonha com a transa. Ele se declara para Maribel. Ela esclarece que também quer estar nos braços do Moreno. Alessandro e Maribel juram amor eterno. Ele anuncia que nada vai impedir a felicidade deles. Genaro carrega Rubi até a casa de Alessandro. Ele anuncia que o Moreno deve se encarregar da descarada. Genaro fala para Inácio que o filho é de Alessandro. Inácio crê que o filho não é de Alessandro. Rubi esclarece que engravidou do Moreno. Genaro anuncia que a descarada enganou os 2 trouxas. Rubi reitera que sempre amou Alessandro. Genaro comenta que a descarada é uma sem vergonha. Rubi esclarece que tentou amar Heitor, mas anuncia que ele enlouqueceu.
Genaro deseja que o afilhado se divorcie da ambiciosa. Rubi esclarece que Alessandro precisa protegê-la. Ela fala para Inácio que estava presa. Genaro anuncia que vai controlar Heitor. Ele insinua que Alessandro também destruiu o arquiteto. Inácio relembra que Heitor começou a traição. Rubi assiste o barraco. Luiz deseja ajudar Heitor. O arquiteto reclama por o alcoólatra ter permitido a fuga. Luiz sugere que Heitor raciocine. O arquiteto exige que o alcoólatra não se meta na confusão. Luiz esclarece que vê Heitor como um amigo. O arquiteto chama o alcoólatra de tolo. Caetano fala para Marcos que tem muita amargura no coração. O médico esclarece que Cristina também sofreu. Caetano comenta que não procurou a esposa após sair da cadeia, pois percebeu que ela iria refazer a vida. Marcos assegura que a contadora jamais esqueceu o motorista. Caetano reitera que o médico pode se reaproximar de Fernanda. Ele comenta que Heitor deixou Rubi na ruína. Caetano esclarece que ajudou o arquiteto. Marcos anuncia que o motorista fez bem ao não prevenir a descarada. Caetano admite que não quer ser vingativo. Ele esclarece que pretende mudar. Inácio anuncia que Rubi não tem perdão. Ela inventa que segue arrependida. Inácio esclarece que o mal não se repara com palavras. Ele insinua que a ambição de Rubi destruiu todos ao seu redor. Inácio relembra que Alessandro e Heitor eram como irmãos. Rubi anuncia que também sofre. Ela sugere que Inácio não a faça se sentir pior. O professor decide ligar para Alessandro. Inácio não consegue falar com o filho. Rubi descobre que Alessandro e Maribel saíram juntos. Inácio reitera que a mocinha é uma grande mulher. Alessandro e Maribel jogam golfe. Ela anuncia que aprende muito com ele. Maribel crê que melhorou o equilíbrio. Alessandro a chama de persistente. Maribel comenta que já tem confiança em si mesma e conheceu o verdadeiro amor. Rubi fala para Inácio que foi maltratada. Ela deseja ir ao hospital. Inácio sugere que Rubi não saia da residência. Ele comenta que não quer que o bebê corra risco. Rubi olha para a foto de Alessandro e Sônia. Ela coloca uma planta em cima do retrato. Caetano anuncia que Marcos já é amigo da família. Fernanda chama o motorista de pai. Ela pede para Marcos comprar sorvete. O médico sugere que a pequena o chame de tio. Cristina anuncia que admira Caetano. Marcos os observa. Maribel comenta que Alessandro é forte. Ela ressalta que ele recuperou-se rápido. Alessandro anuncia que é um sortudo por ter Maribel. Ele decide ir ao banheiro. Lúcio chega no clube e vê Maribel. Ele comenta que ela está radiante. Maribel fala para Lúcio que sua relação com Alessandro vai bem. O conde se une à mocinha. Lúcio anuncia que descobriu o passado de Maribel. Ela esclarece que superou o abandono no altar. Lúcio crê que Rubi já pagou pelo que fez. Ele conta para Maribel que Heitor está tendo problemas sérios com a esposa. Lúcio anuncia que o filho da descarada é de Alessandro. Maribel crê que o conde está enganado. Lúcio anuncia que Heitor não estaria tão revoltado se o filho fosse dele. Ele fala para Maribel que Rubi perdeu tudo. A mocinha esclarece que não quer se meter no problema. Lúcio reitera que Maribel precisa ficar prevenida. Ela crê que Rubi segue mentindo. Genaro admite que exagerou com Heitor. O arquiteto anuncia que escutou a confissão da descarada sobre a gravidez. Heitor fala para Genaro que Rubi tinha tudo calculado. Ele insinua que o padrinho estragou os seus planos. Genaro exige que Heitor se divorcie. O arquiteto deseja dominar a esposa. Heitor fala para Genaro que vai criar o bebê. O engenheiro anuncia que as ideias do afilhado não têm sentido. Heitor esclarece que Rubi não pode ser feliz. A descarada caminha pela ponte de vidro. Carla a vê. Ela comenta que a ponte é perigosa. Rubi esclarece que é amiga de Carla. Ela fala o seu nome. Carla se lembra de Rubi novamente. A descarada fala para a idosa que está grávida do homem que ama. Maribel conta para Lúcia que Rubi sempre mentiu. Ele comenta que a verdade é o melhor caminho. Alessandro regressa. Lúcio decide se retirar. Alessandro segue crendo que o conde gosta de Maribel. Lola fala para Onésimo que é pobre mas honrada. O telefone toca. Lola atende uma ligação. Ela descobre que ganhou um carro no bolão. Lola fica muito animada. Genaro anuncia que Heitor não pode colocar a sua vida a perder. O arquiteto esclarece que todos estavam certos sobre Rubi. Heitor anuncia que ama a descarada. Genaro sugere que o afilhado pense no bem-estar da criança. Heitor segue decidido. Genaro tenta falar sobre o pai do arquiteto novamente. Heitor anuncia que não quer conselhos. Ele esclarece que Rubi pagará caro pelo que fez. Lola reúne a todos para falar que ganhou um carro. Margarida relembra que a fofoqueira não sabe dirigir. Onésimo deseja ser motorista particular. Lola dá a notícia para Cristina. Alessandro percebe que Maribel está seca. Ela comenta que Lúcio falou sobre Rubi. Maribel fala para o Moreno que o filho da descarada pode ser dele. Alessandro segue sem acreditar na verdade.
Maribel fala para o Moreno que Heitor deixou Rubi na miséria. Carla anuncia que ter um filho é uma bênção. Rubi deseja ficar com o pai da criança. Carla esclarece que um filho muda tudo. Ela deseja que Rubi fique com o amado. Sofia chega. Ela confronta Rubi. Carla defende a descarada. Ela sugere que Sofia não aborreça Rubi. A moça anuncia que a descarada não tem sentimentos. Carla exige que Rubi não ligue para Sofia. Ela prioriza a descarada. Maribel fala para Alessandro que o assunto de Rubi pode não ser uma fofoca. Ele anuncia que a mocinha será a única mãe de seus filhos. Alessandro esclarece que nunca vai deixar Maribel. Ele anuncia que a ama com toda a sua alma. Helena fala para Marcos que não tem mais esperanças com Heitor. Ela crê que o arquiteto era diferente antes de conhecer Rubi. Marcos anuncia que o que começa mal acaba pior. Ele sugere que Helena não fique triste por Heitor. Marcos esclarece que o arquiteto procurou o sofrimento. Helena admite para o médico que não consegue parar de sofrer. Genaro sugere que Heitor não procure Rubi. O arquiteto anuncia que vai esperar a esposa se tranquilizar. Genaro conta para Heitor que Rubi está na casa de Alessandro. O arquiteto finge tranquilidade. Heitor engana Genaro. O engenheiro sugere que o afilhado perdoe Helena. Heitor admite que foi cruel com a morena. Genaro esclarece que o afilhado tem toda a vida pela frente. Heitor chora. Alessandro vê Lúcio. Ele decide colocar a situação em pratos limpos. Alessandro reclama por Lúcio ter feito fofoca. O conde anuncia que falou a verdade. Alessandro exige que Lúcio não se meta em sua vida. O conde sugere que o Moreno assuma o filho. Alessandro anuncia que a criança não é dele. Ele sugere que Lúcio cuide da própria vida. Elisa e Arthur voltam da viagem. Eles comentam que foi tudo maravilhoso. Maribel esclarece que também está saltitante. Ela comenta que Alessandro a faz muito feliz. Elisa crê que haverá outro casamento na família. Rubi fala para Inácio que não quer causar problemas. Heitor chega aos gritos. Inácio anuncia que Rubi não vai sair. Heitor segura a esposa. Ele aponta a arma para Inácio. Alessandro chega. Heitor ameaça matar todo mundo. Inácio decide revelar a verdade. Ele revela que o pai de Heitor matou a esposa. O arquiteto fica transtornado. Ele anuncia que os pais morreram em um acidente. Heitor crê que só querem confundi-lo. Genaro agradece a Helena por ter evitado a tragédia. Ela comenta que também sabe que o filho é de Alessandro. Inácio esclarece para Heitor que não tem motivos para mentir. O arquiteto acaba soltando o Rubi. Heitor aponta a arma para Alessandro. O Moreno exige que o rival lhe entregue a pistola. Heitor obedece a Alessandro. Inácio esclarece que Genaro pode explicar as dúvidas do arquiteto. Heitor não consegue falar mais nada. Ele vai embora. Alessandro pergunta se Inácio e Rubi estão bem. O professor esclarece que Heitor está louco como o pai. Inácio confirma que o filho é de Alessandro. Ingrid fala para Lorena que cozinhou novamente. A Lorena insinua que a sua relação não passa por um bom momento. Ingrid sugere que Lorena não jogue o romance fora por besteira. Ela decide ir dormir. Paco chega. Lorena chama o noivo para jantar. Ela comenta que Ingrid preparou tudo. Paco esclarece que está farto da situação. Ele sugere que Lorena aprenda a cozinhar. Ela exige que o rapaz contrate uma cozinheira. Lorena anuncia que não é empregada de ninguém. Genaro crê que falhou como pai. Helena esclarece que o engenheiro não tem culpa de nada. Genaro reitera que falhou com os pais do afilhado. Helena fala para o engenheiro que sua mãe não liga para ela. Genaro esclarece que os pais cometem muitos erros. Helena comenta que precisa ir embora. Genaro sugere que a Helena preserve a amizade de Heitor. Ele emociona a Helena. Inácio fala para Rubi e Alessandro que já não sabe no que acreditar. Ele esclarece que Genaro falou que o filho é responsabilidade do Moreno. Inácio decide deixar os Morenos a sós. Rubi assegura para Alessandro que não mentiu. Ela revela que havia sido sequestrada. Rubi esclarece que Heitor a maltratou por descobrir que não era o pai da criança. Ela comenta que quase não conseguiu se salvar. Rubi abraça Alessandro. Ele segue imóvel. Elisa presenteia Maribel. Ela comenta que sempre quis ter uma filha. Maribel anuncia que também vê Elisa como mãe. Elas se emocionam. Elisa coloca o colar em Maribel. Ela conta para a mocinha que Arthur comprou canetas para Alessandro. Elisa pergunta os detalhes do passeio. Maribel comenta que também quer saber mais sobre a viagem. Onésimo segura flores e se ajoelha. Lola fala para o encanador que perdeu o cupom que a fará pegar o carro. Onésimo e os demais decidem ajudar a fofoqueira com a busca. Rubi fala para Alessandro que Toledo a ajudou a escapar. Ela esclarece que foi para a vila para se proteger. Alessandro anuncia que é difícil acreditar em Rubi. Ela esclarece que Heitor quis tirá-la do país. Alessandro insinua que a descarada também mentiu para o arquiteto e Genaro. Ele anuncia que nada garante que o filho é dele. Alessandro esclarece que Rubi é capaz de qualquer baixaria para conseguir o que quer.
Ele comenta que as mentiras dela causaram muito mal. Rubi anuncia que pode comprovar a verdade. Alessandro esclarece que só vai tomar uma decisão após a realização dos exames. Ele permite que Rubi fique no quarto de hóspedes. Alessandro olha para a pistola. Ninguém encontra o cupom. Lola esclarece que não é bem organizada. Ela quase assoa o nariz. Onésimo encontra o cupom. Ele deixa Lola aliviada. Onésimo convida a fofoqueira para jantar. Lola aceita. Heitor vai ao apartamento de Genaro. Ele esmurra a porta. Heitor pergunta a Genaro se o seu pai matou sua mãe. O engenheiro confessa o que aconteceu. Heitor segue em pânico. Ele volta a sofrer pela morte dos pais. Heitor reclama por Genaro ter escondido a verdade. Ele anuncia que precisa saber de tudo. Lola se arruma. Margarida insinua que nem arrumada a fofoqueira fica bonita. Lola eleva sua autoestima. Ela anuncia que precisa apenas de perfume. Lola insinua para Margarida que Onésimo vai beijá-la. Ela também perfuma as pernas. Margarida deseja participar do jantar. Lola não permite. Ela crê que Onésimo vai pedi-la em casamento. A fofoqueira esclarece que ficará melhor que Rubi. A descarada crê que já se livrou de Heitor definitivamente. Ela fala com o filho. Rubi anuncia que ninguém vai tirá-la da casa de Alessandro. O Moreno fala para Inácio que ainda não tem prova nenhuma. O professor esclarece que Heitor não estaria transtornado caso o filho fosse dele. Alessandro anuncia que pretende levar Rubi ao hospital. Ele confirma que ainda não tomará nenhuma decisão. Heitor crê que o seu pai está na cadeia. Genaro anuncia que o compadre também morreu. Ele esclarece que Elisa não sabe de nada. Heitor insinua que Genaro só sabe mentir. O engenheiro anuncia que não quis manchar a imagem dos pais do arquiteto. Heitor pergunta como o pai morreu. Genaro revela que Miguel estava doente de ciúme. Ele anuncia que o compadre vigiava e maltratava a esposa. Genaro admite que Heitor está como o pai. Ele anuncia que a mãe do arquiteto conseguiu escapar de casa. Genaro relembra que Heitor passou férias em sua residência. Ele anuncia que Miguel prendeu a esposa novamente e eliminou, depois se matou. Heitor descobre que um homem quis ajudar sua mãe a fugir. Genaro assegura que a falecida não traiu Miguel. Ele esclarece que o homem era apenas primo da falecida. Heitor chora pela fatalidade. Rubi vai à sala. Ela fala para Alessandro que não irá conseguir dormir. Rubi reitera que está feliz por o filho existir. Ela anuncia que se sente próxima de Alessandro outra vez. O Moreno fala para Rubi que eles estão mais distantes do que nunca. A descarada esclarece que tudo seria diferente caso não tivesse parado na cadeia. Alessandro admite que foi feliz na viagem. Ele anuncia que tudo mudou após a volta à capital. Rubi esclarece que vai conseguir o divórcio. Alessandro admite que amou a descarada. Ele esclarece que o sentimento morreu. Alessandro comunica para Rubi que ama apenas Maribel. Alessandro deixa Rubi sozinha. Genaro esclarece para Heitor que não era fácil contar a verdade. Ele relembra que o afilhado era apenas um menino. Heitor pergunta como Genaro ficou com a sua guarda. O engenheiro revela que recebeu uma carta do falecido. Heitor crê que o pai não o amou. Genaro o desmente. Ele comenta que o falecido só se matou após descobrir que a pessoa que tentou ajudar a esposa era primo dela. Genaro anuncia que o compadre ainda tentou se tratar. Heitor abraça o padrinho. Lola pergunta qual proposta Onésimo vai fazer. Ele comenta que ela é uma loucura de mulher. Lola sugere que Onésimo não a enrole. Ele segura a mão dela. Lola crê que Onésimo vai pegar a aliança. Ele anuncia que pretende ensiná-la a dirigir. Lola agride Onésimo. Inácio fala para Alessandro que era necessário Heitor saber da verdade. O professor relembra que o arquiteto era um bom menino. Alessandro anuncia que as circunstâncias mudaram tudo. Inácio esclarece que não podia deixar Rubi à mercê de Heitor. O arquiteto volta para casa. Ele segue chorando. Amanhece. Carla percebe que Inácio está preocupado. Ela o chama de senhor. Inácio fala para Carla que o filho lhe preocupa. Ele comenta que a confiança é a base dos relacionamentos. Carla anuncia que o amor vence tudo. Inácio concorda. Carla fala para o professor que o egoísmo separa os casais. Maribel liga para Alessandro. Ele anuncia que eles precisam conversar. Alessandro pede para Maribel encontrá-lo no hospital. Ele a preocupa. Rubi fala para Alessandro que está pronta. Ela comenta que a dúvida dele a ofende. Rubi reitera que não causou a morte de Sônia e mesmo assim foi parar na cadeia. Alessandro admite que estava enganado. Rubi insinua que está disposta a perdoar o Moreno. Alessandro a apressa. Genaro visita Heitor. O arquiteto anuncia que quer ficar sozinho. Heitor pergunta se Genaro está escondendo mais segredos. O engenheiro entrega a carta que recebeu do falecido para o afilhado. Genaro fala para Heitor que eles não podem julgar uma pessoa doente. O engenheiro anuncia a sua partida. Heitor decide ler a carta. No bilhete, o falecido anuncia que o filho é o mais valioso para ele. O arquiteto comprova que o pai não queria que a verdade viesse à tona. Heitor sente saudade dos pais. Maribel vê Marcos no hospital.
Ela pergunta por Alessandro. Marcos anuncia que também não viu o Moreno. Maribel comenta que Alessandro estava estranho. Marcos comenta para a mocinha que Belmiro saiu da cadeia antes do Moreno ser envenenado. O doutor examina Rubi. Alessandro acompanha a consulta. Rubi pergunta o tempo da gravidez. O doutor revela que a descarada tem entre 3 e 4 semanas de gestação. Rubi comprova para Alessandro que o filho é dele. Ela esclarece que não tinha motivo para mentir. Rubi fala para Alessandro que eles vão formar uma família. Ela o deixa atônito. Rubi esclarece que a criança é fruto do seu amor com Alessandro. Ele sai do consultório. Rubi reitera que vai iniciar uma nova vida. Alessandro fica transtornado. Maribel deduz que Belmiro tentou envenenar o Moreno. Marcos pensa o mesmo. Maribel fala para o médico que Belmiro é uma ameaça. Ela deseja fazer algo. Maribel pergunta como foi o jantar de Lola. A fofoqueira revela que teve que destruir o coração do encanador. Lola esclarece que é uma senhorita decente. Margarida sugere que a amiga não dispense o pretendente. Lola anuncia que Onésimo a pediu em casamento e vai ensiná-la a dirigir. Ela comenta que precisa conhecer melhor o encanador. Genaro vai à casa de Arthur. Ele encontra Elisa. Genaro admite que o assunto é grave. Elisa pede para Arthur não sair. Genaro reitera que precisa falar algo sobre os pais de Heitor. O arquiteto segue lendo a carta. Ele descobre que o pai se arrependeu após cometer o crime. Heitor comprova que o falecido pediu para Genaro cuidar dele. Elisa descobre o que aconteceu com Miguel e a esposa. Genaro admite que escondeu a verdade. Elisa o chama de covarde. Ela esclarece que tinha que saber da verdade. Elisa anuncia que o silêncio de Genaro causou tragédias. Ele não sabe o que falar. Elisa pergunta se Heitor descobriu a verdade. Genaro confirma. Elisa sente muita pena do afilhado. Helena visita Heitor. Ele agradece a presença dela. Heitor comenta que Helena lhe faz muita falta. Ele a abraça. Rubi inventa que nunca enganou Alessandro. Ela percebe que ele não está feliz. Alessandro esclarece que vai amar a criança. Rubi informa ao Moreno que eles devem ficar juntos. Ela anuncia que já não guarda rancor. Rubi esclarece que o filho a fez ser uma nova pessoa. Alessandro é chamado para uma cirurgia. Paco fala para Maribel que Lorena precisa aprender a ser dona de casa. A mocinha deseja que os amigos resolvam tudo com diálogo. Ela esclarece que o problema não é grave. Genaro fala para Elisa que Heitor quase atirou em Rubi e Alessandro. A madame anuncia que a tragédia seria consequência do silêncio do engenheiro. Genaro admite que Inácio também sabia da verdade. Elisa pergunta o que aconteceu durante a sua ausência. Genaro comenta que a doença de Miguel pode ser hereditária. Ele anuncia que Heitor está mais ciumento do que nunca. Elisa teme que o afilhado tenha herdado a doença. Ela crê que o neto pode nascer doente. Genaro fala para Elisa que Rubi está grávida de Alessandro. Heitor conta para Helena como seus pais morreram. Ele relembra que esteve a ponto de cometer um crime. Heitor fala para Helena que herdou a doença do pai. A Morena esclarece que Rubi tentou deixar o arquiteto louco. Heitor anuncia que é um perigo para a sociedade. Ele esclarece que ao menos não terá filhos. Helena consola Heitor. Ernesto procura Paco. Ele comenta que Maribel parece preocupada. Ernesto pergunta a Paco se Heitor tentou envenenar Alessandro. O rapaz nega. Ernesto apura mais sobre a vida de Heitor. Paco conta para o fotógrafo que o arquiteto deixou Maribel no altar e a trocou por Rubi. Onésimo vai à vila. Ele encontra as pretendentes. Onésimo esclarece que no seu coração há espaço para todas. Ele anuncia que Margarida também pode aprender a dirigir. Ela esclarece que não é a segunda opção de ninguém. Margarida crê que Onésimo pediu Lola em casamento. Ele arregala os olhos. Genaro fala para Elisa que Rubi e Alessandro enganaram Heitor. Ele comenta que a história tirou o pior do afilhado. Elisa insinua que Rubi merece tudo o que passou. Ela comenta que não tinha como Heitor ter outra reação. Elisa anuncia que o afilhado não pode ficar sozinho. Ela corre para ver Heitor. Arthur pergunta o que Genaro disse. O engenheiro esclarece que o assunto é pessoal. Arthur anuncia que ninguém fará Elisa sofrer. Genaro esclarece que ainda ama a madame. Rubi segue na sala de Alessandro. Ela fala com Sabrina. Onésimo esclarece que não vai se casar com ninguém. Ele desmascara Lola. Onésimo esclarece que é como um passarinho solitário. Ele anuncia que nunca vai se casar. Margarida convida Onésimo para comer pamonhas. Lola finge não se importar. Ela anuncia que vai assistir futebol. Onésimo também decide ver a partida. Ele pede para Margarida preparar as empadinhas e o refresco. Ernesto trabalha com Maribel. Rubi os interrompe. Ela pede licença. Rubi anuncia que precisa tirar uma dúvida da rival. Ela mostra o seu exame para Maribel. Rubi revela que ainda não tem um mês de gravidez. Ela faz Maribel descobrir que o filho é do Moreno. Ernesto se retira. Rubi anuncia que o seu filho não pode crescer sem pai.
Maribel anuncia que da boca da rival só saem mentiras. Rubi exige que a rival se separe de Alessandro. Ela comenta que o filho tem que crescer em um lar feliz. Marcos vê Alessandro no corredor. O Moreno conta para o médico que Rubi está em sua casa. Marcos deseja que a descarada saia da residência. Alessandro fala para o amigo que é pai do filho de Rubi. Maribel relembra que a rival não pensou duas vezes antes do mal que causou. A descarada reitera que o seu pedido é em nome do filho. Rubi anuncia que Alessandro não verá a criança caso não fique com ela. Maribel crê que a descarada está apenas espalhando a mentira. Rubi informa a rival que o próprio Alessandro já comprovou tudo. Ela comenta que está tentando ser amigável. Rubi anuncia que Alessandro a espera. Margarida procura Lola novamente. Ela comenta que a amiga mentiu sobre o pedido de casamento. Lola esclarece que o vidente Jorge Flores nunca se engana. Margarida declara guerra contra a amiga. Ela anuncia que elas são rivais no amor. Alessandro fala para Marcos que assistiu o ultrassom. Ele conta para o amigo que quer organizar a mente e as ideias. Marcos crê que Heitor ainda não sabe da verdade. Alessandro anuncia que o arquiteto tentou levar Rubi à força novamente. Ele revela que Heitor estava com uma pistola. Marcos insinua que o arquiteto não tem amor próprio. Alessandro esclarece que Heitor não pode se aproximar de Rubi. Ele pretende assumir a criança. Marcos esclarece que Alessandro terá problemas com Maribel. O Moreno comenta que está muito confuso. Alessandro esclarece que Heitor não pode prejudicar o seu filho. Marcos pergunta se o amigo vai voltar com o Rubi. Alessandro ressalta que a descarada o desiludiu muito. Marcos esclarece que o Moreno precisa tomar uma decisão rápida. Alessandro anuncia que não pretende fazer Maribel sofrer. Ele comenta que não teria iniciado uma relação com a mocinha caso soubesse da paternidade. Elisa vai à casa de Heitor. Ele fica feliz ao ver a madrinha. Helena decide ir embora. Heitor fala para Elisa que está sentindo muita dor. Ela revela que também acabou de descobrir a verdade. Elisa reitera que é como mãe do afilhado. Ela corre para os braços dele. Marcos fala para Maribel que já falou com Alessandro. A mocinha pergunta se Rubi disse a verdade. Marcos esclarece que não deve falar nada. Maribel exige a verdade. Marcos acaba confirmando a paternidade de Alessandro. O Moreno vê a descarada novamente. Rubi o chama de amor. Ele abraça Alessandro pelas costas. Rubi informa ao Moreno que nada os separa. Ela comenta que enfim eles serão felizes. Rubi tenta beijar Alessandro. Ele sugere que ela não se confunda. Alessandro anuncia que não vai reatar com Rubi. Ela não aceita ser trocada por Maribel. Alessandro esclarece que não se casaria com Rubi mesmo se estivesse solteiro. Ele anuncia que não sente mais nada pela descarada. Ela não acredita. Rubi esclarece que Alessandro nunca gostou de Maribel. Ele anuncia que nada vai mudar os seus sentimentos. Rubi esclarece que Alessandro não será feliz sem o amor. O Moreno esclarece que o seu sentimento pela descarada era obsessão. Alessandro anuncia que nunca trocaria Maribel ou Rubi. Lorena percebe que a mocinha está chorando. Maribel conta o que está acontecendo para a amiga. Elisa comenta que Genaro tem um grande defeito de nunca falar a verdade. Heitor fala para a madrinha que pode acabar matando Alessandro, mesmo que não queira. Elisa anuncia que o afilhado é um bom homem. Ela esclarece que Heitor não precisa carregar o peso do que aconteceu com os pais. Elisa anuncia que a história não vai se repetir. Ela comenta que o comportamento de Heitor não é injustificável. Elisa se declara para o afilhado. Rubi assegura que Alessandro só vê Maribel como amiga e confidente. Ela o beija. Alessandro sugere que Rubi não se humilhe. Ela crê que o filho irá uni-la ao Moreno. Alessandro empurra Rubi novamente. Ela anuncia que também paga caro por seus erros. Rubi segue anunciando que Heitor tentou envenenar Alessandro. O Moreno revela que o arquiteto é inocente. Rubi anuncia que o próprio Heitor confessou o crime. Helena critica a descarada para Lúcio. O conde comenta que ninguém merece ser preso como um animal. Lúcio crê que Rubi está livre. Helena fala para o conde que a descarada foi para a casa de Alessandro. Ele insinua que a morena está feliz com a situação. Lúcio esclarece que tentou alertar Maribel. Ele crê que a mocinha irá confiar nele. Lorena pergunta a Maribel o que Alessandro falou. A mocinha comenta que ainda não conseguiu falar com o Moreno. Maribel crê que Alessandro precisa assimilar a situação. Lorena anuncia que a amiga tem que se acalmar. Maribel decide sair do hospital. Heitor se arrepende por ter abandonado a mocinha. Ele crê que merece passar pelo que está passando. Elisa admite que Rubi sempre esteve atrás de Alessandro. Ela esclarece que o afilhado não fracassou. Heitor lamenta por Rubi não amá-lo. Elisa esclarece que o afilhado é melhor que o rival. Heitor comenta que Rubi nunca foi sincera. Inácio se desculpa com Genaro por ter revelado o segredo. O engenheiro crê que o amigo evitou uma desgraça. Genaro fala para Inácio que eles devem controlar Alessandro e Heitor.
O professor informa ao engenheiro que a amizade deles não pode continuar. Genaro concorda. Ele anuncia que fica triste por perder um grande amigo. Elisa fala para Heitor que já estava sonhando com o neto. Ele relembra que sempre quis ser pai. Heitor esclarece que tinha esperança de se curar da sua doença na coluna. O arquiteto deseja morrer. Elisa fica com o coração partido devido ao sofrimento do afilhado. Ela pede para Heitor esquecer Rubi. Ele anuncia que ama apenas a descarada. Elisa fala para Heitor que o amor não faz sofrer. Rubi informa para Alessandro que o arquiteto terá que aceitar o divórcio. Ela pede para o Moreno não desperdiçar a oportunidade. Ele anuncia que um casamento sem amor não tem sentido. Alessandro esclarece que o divórcio não vai mudar nada. Rubi informa ao Moreno que vai tirar o filho caso eles não reatem.